Estamos desesperados. Estamos desesperados. E na tentativa de detectar o erro, detectar a dificuldade, na vida nós temos como saída de emergência atirar para todos os lados. Porque nós precisamos encontrar alguém que seja culpado para que o nosso problema seja resolvido. O Thiago Reis da Itatiaia trouxe uma inflagem, né? Na minha avaliação é uma inflagem e uma análise, uma avaliação, uma análise bem pobre assim. Bem pobre para quem é analista de futebol. Mas para quem joga com a torcida, eu acho que, beleza, é a melhor análise. Ronaldo mete a mão no bolso, Ronaldo mete a mão no bolso, Ronaldo mete a mão no bolso. E, de fato, o Ronaldo precisa meter a mão no bolso, a gente sabe isso. A gente entende perfeitamente. Mas pensa um pouco, não precisa pensar muito. Como disse o meu amigo Rafael Marques, de forma muito inteligente, esse time do Cruzeiro, as peças, e não são jogadores em fim de carreira não, tá? As peças que o Cruzeiro tem é pior que o time do Democrata de Sete Lagoas? O time do Cruzeiro é pior do que o Pouso Alegre? O time do Cruzeiro é pior do que o Atlético? O time do Cruzeiro é pior que o Ipatinga? O time do Cruzeiro é pior do que a Caldense, Vila Nova? Não é. Não é. Você pode estar desesperado do jeito que você for, do jeito que tiver, procurando a saída que for. O time do Cruzeiro, você há de convir comigo que não é pior do que esses times aí. E alguns que eu citei aqui, o Cruzeiro nem jogou contra. Mas o Cruzeiro teve dificuldade com todos eles. Com todos os outros que o Cruzeiro jogou contra. O Cruzeiro não é pior do que eles. Você pode estar desesperado do jeito que for, que você vai reconhecer isso. Você pode até colocar no comentário aí que é pior. E porque existe uma diferença muito grande em ser pior e estar pior. Ser e estar. Diferença muito grande. E o Cruzeiro não é pior. O Cruzeiro está pior do que esses caras. Na temporada passada, a essa altura do campeonato, o Cruzeiro não apresentava o melhor futebol. Mas o Cruzeiro estava melhor do que esse time que nós temos hoje. Jogava melhor do que esse time. Estava melhor do que esse time. O time da temporada passada. O Cruzeiro precisa de reforços. Reforços pontuais. Reforços bons, né? Nomes interessantes, de fato. Jogador de verdade, como diria o meu amigo Vantuí. Jogador de verdade. O Cruzeiro precisa de jogadores de verdade. Não que os que estão aqui sejam jogadores de mentira. Porque os jogadores que o Cruzeiro tem condições sim de fazer um campeonato mineiro decente. Muito decente. Então, o Cruzeiro precisa dos reforços. Falando dos reforços, o Ronaldo precisa contratar 2 zagueiros no mínimo. Precisa de um lateral esquerdo que já está bem próximo. Provavelmente essa semana chega. O Cruzeiro precisa de um outro centroavante. A gente só tem o Gilberto. O Cruzeiro precisa de mais, se não 2, pelo menos um jogador de beirada. E talvez o Cruzeiro precise também de um meio-campista. Só que, se esses caras chegarem, eles vão resolver o problema do Cruzeiro? Ou eles vão chegar e vão ficar amutuados aí? Porque o que eu consigo identificar no Cruzeiro neste momento é um problema tático. É isso que eu vejo no Cruzeiro. Boa técnica os jogadores têm. Dominam bem, chutam bem, driblam bem. Esses caras sabem o que fazer com a bola. Eles sabem o que fazer com a bola. Só que eles não estão fazendo. Quando isso não está acontecendo, o problema ele parte da comissão técnica. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não deu encaixe ainda. Mas vai dar, viu, gente? Fica calmo, vai acontecer. Não adianta pegar um monte de reforços e colocar... Olha para vocês verem o time do Flamengo pegando como exemplo, tá? A título de exemplo. O time do Flamengo tem peças fantásticas. Quando aqueles caras estão na mão de um treinador que faz o time jogar, poxa, esses caras jogam demais. Mas quando eles estão na mão de um Vitor Pereira, eles não jogam nada. Quando eles estão na mão de um
de um Renato Gaúcho, eles não jogam nada. Eu estou dizendo que o Cruzeiro tem que trocar o treinador, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo aqui que o treinador precisa encontrar a melhor maneira dos jogadores que eles têm, que ele tem em mãos para jogar. É isso que eu estou dizendo. Então o problema do Cruzeiro neste momento é mais tático do que técnico. Quando o problema é tático, a responsabilidade de consertar é do treinador, gente. Que o Cruzeiro tem que contratar, isso não é novidade para ninguém, pelo amor de Deus, todo mundo sabe disso. E todo mundo sabe que o Cruzeiro vai para o mercado. Vai não, o Cruzeiro está no mercado para contratar. Os jogadores que nós temos, todos nós sabemos que eles têm condições de jogar. Mas eles não estão entregando aquilo que eles já entregaram um dia. Eles não estão entregando o que eles têm, o que eles conseguem. Eles não estão entregando. Então nós precisamos entender isso. O Cruzeiro ainda não tem um time formado, cara. Aí já não entra aquela avaliação que a gente fazia lá atrás, não. Calma, gente, os caras... Não, agora é o treinador. Por quê? Nós já passamos 8 rodadas, além dos 40 dias treinando. Entende? E com todos eles, praticamente. A gente não tinha o Gilberto, a gente não tinha o William, a gente não tinha alguns jogadores. Os outros estavam aí desde o início da temporada. São 8 jogos jogados, além dos 40 dias treinados. Então tem alguma coisa errada. O time é fraco. Ok, gente, se você entende que o time é fraco, tá tudo bem. Mas esse time é mais fraco do que o Democrata de Sete Lagoas? É isso que você precisa. É assim que você precisa tentar entender. Pô, esse time é ruim. Você que acha que o time é ruim. Eu, particularmente, tá? Particular. Não acho que o time é ruim. Você que acha. Você pega o time do Democrata e fala assim, pô, o Cruzeiro é pior do que esse time aqui? No gol aqui, eu ficaria com o goleiro deles ou com o Rafael Cabral? Eu ficaria com o Rafael Cabral. Na lateral direita, eu ficaria com o William ou com o cara deles? Não, eu ficaria com o William. Na zaga aqui, que é o nosso pior problema até hoje, tá? O nosso pior problema é na zaga. Ficaria com os zagueiros do Democrata ou ficaria com os zagueiros do Cruzeiro? Eu ficaria com o centroavante do Democrata ou eu ficaria com o centroavante do Cruzeiro? Faz essa avaliação, esquece que você é cruzeirense por um segundo. Esquece. Para você fazer essa avaliação. Para ver se você colocaria alguém do Democrata no time do Cruzeiro. E o Cruzeiro não conseguiu jogar contra o Democrata. Entende? Talvez, explicando dessa forma didática, você consegue ou consiga entender. Porque, poxa, gente, o que está sendo dito é bater roupa na beira do tanque. Todo mundo sabe como faz. Detecta o problema, que não é todo mundo que sabe como faz. Falar que o Ronaldo tem que contratar e ganhar 1 milhão de visualizações? O meu filho, que não sabe falar, ainda faz. Falo pra ele, oriento ele aqui, falo, Heitor, entra no programa, entra no vídeo ali e fala que o Ronaldo tem que contratar. Todo mundo vai dar like e vai assistir, porque o Ronaldo tem que contratar, isso é óbvio. Mas o Ronaldo vai contratar e vai colocar onde? Em qual função? Não estou dizendo que ele não tem que contratar, não. Vou repetir isso quantas vezes tiver que repetir. Porque tem gente que pega uma coisa que não tem nada a ver e vira ela para um... Cruzeiro tem e vai contratar. E está contratando. Só que não adianta contratar e pegar e enxertar no time. Se o time não tem a organização tática que precisa. O time não tem, gente. Aí eu vou ter que defender o Paulo Pessolano aqui. Ele precisa de ter os zagueiros para ele ter tranquilidade para trabalhar. Nisso a diretoria está 100% errada. O começo do campeonato, o começo do ano, a gente sabe que esse e do ano passado foi e é construir um time para detectar as fragilidades. Mas você precisa ter as peças para construir o time. Tem laterais, tem 2 laterais e tem um jogador que quebra o galho lá, do lado direito, que é o Alisson, tá? Então tem laterais... Tem na esquerda que tem deficiência. Beleza. Mas tem o Kaique lá que é muito bonzinho. Muito bom. Tem goleiros. Tem volantes. Tem meias. Tem atacantes. Tudo no plural. Mas zagueiros a gente não tem. Por que não tem? Porque a gente joga com uma dupla. Ou um trio. E o Cruzeiro só tem 3. Precisa ter. Por mais que vai dispensar depois. Que não vai ter condição, mas para iniciar o trabalho tem que ter um elenco homogêneo nos setores. Não estou dizendo homogêneo tecnicamente, porque isso é só depois que a gente vai ver. Mas eu falo em números.
Precisa ter opções. Na zaga, precisa. Talvez esse seja o problema. E se esse for o problema, ok. Contrata logo e põe para jogar, porque o Cruzeiro precisa. Tá? Mas não adianta eu vir com óbvio aqui para vocês, falar, Ronaldo, põe a mão no bolso, tira o escorpião do bolso, todo mundo já sabe disso. Eu tenho que detectar. O problema do Cruzeiro hoje é mais tático do que qualquer outra coisa. E se o problema é tático, o problema tem que ser resolvido pelo Paulo Pezzolano. E eu sou 100% a favor desse treinador, porque eu acho ele um baita profissional. Beleza? Deu para entender? Eu espero que sim.